Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos ao segundo dia do nosso evento Carreiras em Movimento, que está na sua terceira edição. Para quem pôde acompanhar ontem o nosso papo, que foi focando ali sobre a carreira do júnior ao tech lead, a gente trouxe convidados contando um pouco sobre as suas próprias histórias, que é um modelo novo que a gente adotou para essa edição. E hoje temos aqui dois convidados brilhantes. Eu vou dizer que eles são dois ícones, certo? Do design aqui dentro do César. E a ideia é que eles também tragam essa perspectiva sobre suas experiências, seus erros e acertos ao longo de suas jornadas profissionais, tá? Então, a gente vai explorar aqui também, né, carreiras possíveis que um designer pode seguir na tecnologia. A gente vai falar um pouquinho sobre serviços, interação, experiência, produtos e muito mais. E se você que está escutando aí a gente, vendo aqui a gente, e não possui uma formação em design, mas pensa em migrar para a área, fica aqui também, porque esse papo pode te ajudar a entender esse universo do design. A gente quer aqui proporcionar insights sobre as oportunidades e habilidades essenciais para quem busca essa movimentação profissional. Aproveita e conta aí pra gente de onde é que vocês que estão acompanhando a gente, onde é que vocês estão. A gente está aqui diretamente do Recife, no Porto Digital, um dos maiores ecossistemas de tecnologia e inovação do país. Conta aí onde é que vocês estão acompanhando a gente. E bom, vamos lá, eu quero apresentar aqui. Na verdade, vou pedir para que vocês, convidados, se apresentem. Thaís Yoshioka e Vladimir Barros, mais conhecido como Vlad. Vou pedir para que vocês se apresentem. Oi, pessoal, meu nome é Thaís Yoshioka, sou designer aqui no César, sou designer, né, UX Researcher, então tenho uma atuação em projetos mais abrangentes que envolvem pesquisa, e aqui no César também faço um papel de liderança de design, então estou bem empolgada para essa conversa de hoje. Bem-vinda, Thaís. Obrigada. Prazer te ter aqui. Vlad. Oi, pessoal, tudo bem? Vladimir Barros, né? Falando daqui diretamente da base, eu acho que é onde eu acredito que acontecem as coisas dentro de tecnologia aqui no Porto Digital, que eu sou apaixonado, né, que é o César. E eu trabalho sou Senior Product Designer, né, acho que é o termo em inglês aí para ficar bonito na mídia, mas eu trabalho com design voltado a artefatos digitais, né, dentro da área de tecnologia, e faço também outras produções artísticas, né, utilizando isso como contexto para fisgar dentro do universo de tecnologia, porque eu acho que tecnologia, cultura e arte, elas casam muito bem. Boa, Vlad, é isso aí. Então vamos lá, a gente vai começar aqui dando o primeiro passo nesse aquecimento sobre o universo tech design. E eu quero perguntar para vocês qual conselho que vocês dariam para uma pessoa que descobriu agora as possibilidades do design voltado para a tecnologia e quer começar nessa área. Quem se viu o design na frente, teve o primeiro contato agora, o que é que vocês diriam? Eu diria assim, seja curioso, eternamente, sabe? Assim, eu acho que a base do conhecimento mesmo, o início, ela vem da curiosidade, né? Assim como a gente também tem um trabalho de pesquisa, né? Tanto o Thaís, a gente trabalha com isso, trabalha e vive também estudando os processos e metodologias voltados para a área de pesquisa. Eu acho que a curiosidade é essencial para que você não só inicie, mas também vá galgando, né, etapas e passando de fases, né, dentro de empresa ou dentro da própria vida pessoal, se você trabalha com projetos de tecnologia fora do ambiente de trabalho também. Eu acho que, de alguma forma, os projetos pessoais eles ajudam muito nesse contexto de você criar uma identidade própria voltada para o trabalho usando pesquisa. Uma dica que eu dou também, a área de design é muito abrangente e no mercado não é diferente. Então, de uma maneira muito resumida, a gente pode ter designers que são generalistas, né? Então, vão transitar ali de maneira mais geral entre UX e UI, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. E a gente também tem perfis que são mais especialistas. Então, a minha primeira dica faça uma pesquisa e entenda dentro do mercado quais são essas possibilidades de atuação e o que se espera para fazer ali quase que um teste, né? Quem é da época da revista Capricho, fazer um teste ali ou do BuzzFeed de quem sou eu, né? Na fila do design, a partir das habilidades que já tem, do conhecimento e também dos interesses, né? Acho que o que o Vlad disse é muito importante, assim, a curiosidade,
para já de início entender se a pessoa ela tem uma vontade de seguir uma vocação mais generalista ou mais especialista. Isso é importante porque acho que vai direcionar ali quais são os custos importantes na formação, e acompanhando alguns designers em início de carreira, eu acho que esse é um dos primeiros dilemas, né? Será que eu preciso saber de interface, preciso saber de UX, eu preciso me especializar? Então, é uma primeira dica ali prática, né, de como se encaixar nessa jornada de design. Boa, gostei. E aí, aproveitando, né, formação acadêmica, né, é um tema aqui para a gente se aprofundar um pouco mais. Eu quero ouvir um pouco também, o que é que vocês compartilhem aqui com o pessoal sobre a formação de vocês, né? Eu entendo que começarem estudando design por uma perspectiva diferente, algo que tradicionalmente entendemos como o design, né? O design gráfico, o design de moda, por exemplo. E aí vocês podem falar um pouco sobre essa virada de chave para vocês, para o tech. Conta aí. Bem, tudo começou, né? Era tudo mato. Mas, né, pensando como as coisas aconteceram, né, dentro do universo de gráfico, que é uma coisa que eu não deixei de fazer, que é uma das minhas paixões, né? Eu costumo até utilizar isso dentro do universo de tecnologia, porque faz sentido. Muitas vezes usar algumas habilidades, né? Que eu acho que, assim, muitas vezes quando eu converso com pessoas que estão nesse processo de mudar de carreira, mudar para dentro da área de tecnologia, eles sempre observam, tudo que eu fiz lá atrás, acabou-se, é uma página virada. Não, tudo que você fez até aquele momento que você vai fazer a sua virada, ele é altamente transformador para que você consiga trilhar os passos mais na frente. Muitas das coisas que você faz antes, elas vão ser feitas depois, vão continuar a ser feitas, às vezes com um nome diferente, né? Eu costumo brincar, né, sobre essa história de o nome dentro da área de tecnologia dos seus cargos serem todos em inglês. Às vezes o que você faz antes é a mesma coisa que você faz agora, só que com o termo em inglês. Sim. Eu costumo brincar isso com todo mundo para meio que quebrar aquela... meu Deus, estou mudando para a área de tecnologia e eu não sei nada, sabe? Assim, e isso não acontece, isso é uma coisa que vai agindo de forma natural, principalmente cada vez mais que você vai conquistando conhecimento, e essa é o que a parte acadêmica dá. Que é outra coisa que eu detesto, que é quando você fala sobre a parte acadêmica e parte de mercado. Eu acho que não existe muito isso, principalmente dentro da área de inovação. A inovação e tecnologia, elas precisam andar juntas, casadas, para que a gente consiga criar inovação. A academia geralmente é o berço de onde nascem os principais projetos de inovação, né, do Brasil, né? A gente vê até o próprio recente, o do batom, ele surgiu dentro de processos... Sim, o batom inteligente. Junto, né, com a academia, né? Para criar um produto tão fantástico, né? Que está ajudando, sabe, diversas pessoas e tem o intuito de ajudar milhões de pessoas. E, assim, esse ponto é o que a academia abraçada com o mercado pode dar. Eu sou formado em design pela Federal, né, mas sempre tive o desejo muito grande em trabalhar com tecnologia, né, desde a época que eu fazia graduação. Só que as coisas foram acontecendo, sabe, uma coisa atrás da outra. Eu tinha outras aptidões mais dentro do universo de interface, né, que é o que a gente sabe, o cabo é desenhador, né, ele trabalha então com interface. Mas é uma coisa que, assim, eu desmistifiquei quando eu comecei a ganhar conhecimento, né, entrando no César. Eu entrei, meu primeiro ponto de contato com o César foi a pós-graduação, né, eu fiz o curso do DIPAD, né? Na época onde tudo era mato ainda, né? Se eu não me engano, a segunda turma do DIPAD. E, assim, as coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural. E aí eu fiz o mestrado aqui também. Hoje eu estou né? Dei quase um 360 que eu estou dentro do doutorado, né? De engenharia de software, com projetos que falam sobre cultura e tecnologia. E eu acho que essa construção, ela vai sendo feita gradualmente, né? Eu procuro sempre comentar isso com as pessoas que são próximas a mim e que têm essa vontade em mudar de área, assim. Não dispense tudo que você fez na sua vida, sabe? Isso daí vai ser importante demais. Agregar, na verdade. Exatamente. Você não pode nunca deixar para trás a sua história de vida.
E que legal a tua jornada, né? A graduação, Isso. depois fez a especialização em design, o mestrado e Mestrado. agora o doutorado aqui também na SESI School. Pô, achando que eu sou doido, assim. Eu ouvi negócio aí, eita, vai pra engenharia, eu fiz. Aí, pessoal, e tem muita Tá tudo conexão. conectado. Tem muita conexão, a parte de engenharia com design. Isso é o que é mais trabalhado dentro do César. Elas são, assim, são irmãs. Elas não se desgrudam. São as irmãs que, assim, pra briga, pro amor, pras saídas, pras festas, pra tudo. São irmãs eternas, a área de design e a área de engenharia. Boa. Vamos lá. E aí, o que é que vocês diriam de quais habilidades a pessoa já poderia desenvolver na sua trajetória acadêmica para amadurecer quando ingressar no mercado de trabalho? Então, por exemplo, quem está ouvindo a gente agora, que está assistindo, esteja na graduação, ou esteja ainda no início de carreira mesmo, né? Quais são essas habilidades que vocês recomendariam para que eles acelerassem esse processo de aprendizado, esse amadurecimento e crescimento? Acho que tem um ponto que conta muito, assim, quando a gente está em processo de, né, trazer novos talentos para o César, a capacidade de se comunicar bem, né? Então, eu acho que isso é um ponto fundamental. Então, mesmo que você esteja numa experiência ainda acadêmica, é importante conseguir falar um pouco sobre os seus interesses, sobre as suas linhas de pesquisa. Então, conseguir contar um pouco sobre o que se faz e colocar isso em perspectiva, acho que é um ponto importante, né? A comunicação. Tem uma dica também, eu acho que a grande virada ali, quando a gente, né, pensa formação ali acadêmica e entrada no mercado de trabalho, a relação que você tem com pares, né, de diferentes áreas. Então, ter uma experiência com times multidisciplinares. Então, mesmo que não seja necessariamente com um contrato ali ou com uma empresa, mas que, olha, eu desenvolvi um projeto em paralelo com um colega de outro curso. Então, eu acho que mostrar essa capacidade de se conectar para além da sua área, né, além dessa visão de nicho, também é algo muito importante, né? Como o Vlad comentou, é fundamental que a gente consiga, como designer, dialogar com outras áreas, né? Então, com engenheiros, com cientistas de dados. Então, ter essa habilidade também é muito importante. E uma outra dica é também ter alguma relação de projeto que você possa contar um pouco a partir de uma visão de prazo, né? Então, eu acho que o que traz um pouco de maturidade, mesmo que a pessoa seja júnior na carreira, o quanto ela precisou lidar com uma tomada de decisão num contexto de prazo, né? Então, seja uma pesquisa, então, em algum momento em que eu precisei ali olhar para o meu trabalho e junto com orientação de uma outra pessoa conseguir, né, organizar. Então, acho que isso conta bastante. E aí, uma dica para quem está em início de carreira, às vezes pode ser muito difícil, né, ter um primeiro contato ali com o mercado. Então, muitos colegas aqui do César, quando entraram, vieram porque fizeram experiências de voluntariado, né? Então, tem uma ONG que precisa melhorar ali o site para atender a sua população. Então, o designer ele vai ajudar de forma voluntária. Então, eu acho que é uma saída muito legal para promover ali um ambiente, né, uma experiência de mercado e também atrelado ali a um propósito. Então, eu buscaria projetos ali voluntários e paralelos relacionados às áreas de interesse. Então, acho que é um ponto legal para esse início de carreira. Boas dicas. Eu vejo, tem um termo, né, que é profissional em forma T, né, que você tem na horizontalidade tudo que ele entende de forma, né, mais abrangente, e a especificidade ela é o ponto vertical. Por isso que a gente tem esse formato em T. Antes de você procurar realmente, isso foi o que Thaís falou muito bem logo no início, né, de você atrelar ao fato de fazer uma pesquisa antes sobre todo o universo, e aí quanto mais você souber de coisas, né, de maneira mais generalista, para depois você encontrar a sua especificidade, ela é extremamente importante. É aquele negócio, provar todos os bolos para saber todos os pedacinhos de bolo, né? Porque se você for imaginar como é que funciona um casamento, você prova os docinhos que existem para depois, vão ser esse aqui vai ser o meu doce principal, sabe? Vai ser o uau da minha vida, da minha festa. É o mesmo, eu traço da mesma forma, assim. Prove tudo o que você puder, principalmente quem está entrando agora nos cursos do César que estão surgindo agora, não só na área de design, mas na área de engenharia também. Vejam o que o curso oferece, sabe? As possibilidades, os braços, os ramos, para depois você imaginar,
esse é o caminho que eu quero seguir, porque isso daqui foi que realmente transformou o meu entendimento sobre design ou o meu entendimento sobre engenharia. E isso daí faz muita diferença quando você vai entregar até o seu produto final, o seu projeto final ou seus projetos durante a vida, porque vão ser feitos de uma maneira totalmente diferente. Vai ter realmente a palavra principal dessa história é o propósito. Vai ter um propósito na sua entrega e um propósito no que você quer fazer para sua vida dali em diante. Muito bom. E aí, aprofundando nas habilidades técnicas necessárias, né? E a gente focar mais nas possibilidades de carreira propriamente ditas, vocês podem dizer aí para os nossos participantes quais são os possíveis caminhos para quem deseja prosperar, crescer, progredir ali, estar em constante movimento, né? Numa carreira tech enquanto designer? Primeiro, ia ser bem redundante, né, eu falar sobre a curiosidade, mas de fato é algo importante. Principalmente porque a tecnologia muda todo semestre, todo mês, tem uma coisa nova, tem uma possibilidade nova. A IA tá aí para desbancar a gente todo santo dia. Todo santo dia a gente vê ou descobre alguma coisa que aconteceu em tal lugar na China, em tal lugar no Japão, nos Estados Unidos, enfim. Toda essa globalização que existe em cima da tecnologia, ela transformou tudo hoje em dia. E assim, se você não tiver realmente antenado e tal, e às vezes antenado não significa você, meu Deus, vou virar o maluco da tecnologia e vou ficar procurando passar o dia inteiro, 24 horas, botar mensagem no celular. Não, você tem que realmente, eu tenho uma aptidão muito grande e foi o que eu escolhi, tenho uma paixão muito grande por realidades imersivas. É o que eu estou procurando estudar hoje dentro da área de engenharia e já vinha estudando isso no mestrado. Eu vou naturalmente ir atrás desse universo que é o que mais me causa uma paixão, me causa uma vontade em desenvolver algo. E aí, é claro, eu sigo os canais voltados para a parte de realidade imersiva, estou dentro de fóruns de realidade imersiva, procuro grupos ou pessoas que tenham um conhecimento que possa agregar durante a minha carreira, né? O LinkedIn é uma ferramenta absurda para isso. Né? Eu acho que hoje eu não vejo outra ferramenta que me conecte mais dentro dos universos, dentro dos nichos que eu quero participar do que o LinkedIn, né? Muito mais do que Instagram, muito mais do que TikTok ou qualquer outra ferramenta de mídia social. Eu vejo o quanto ela pode agregar e pode transformar assim, as suas conexões num nível que, agora realmente eu me sinto inserido na história. Né? Quando você passa justamente a fazer parte desse universo de uma maneira que o conhecimento chegue até você e não como era antes, né? Às vezes você ia tanto atrás do conhecimento, só que aí ele começa a fazer isso de uma forma muito natural e vai acontecendo na sua carreira. Eu acho que também tem um ponto legal nessa decisão, que é entender o que o mercado está apontando, né? Então, acho que está conectado ali quais são as principais tendências, o que é o mais importante ali, né? Dentro desse contexto de tecnologia, porque realmente a gente brinca, né? O ano passado já é antigo, né? Então, é importante estar por dentro. E tem um lado que o Vlad comentou que eu também quero destacar, que é justamente você entender ali qual que é a tua preferência dentro da área. Então, assim, quando a gente fala de design nessa área de tecnologia, existe uma diversidade de possíveis atuações, né? Então, acho que um ponto interessante é entender o que eu tenho mais interesse enquanto designer e aí fazer um exercício de visualização de carreira para saber ir atrás das oportunidades e também dizer os nãos que te desconectam daquele caminho. Então, um exemplo, eu sou mais da linha de pesquisa, né, UX Research, pesquisadora, né, falando o nosso bom português, e eu sei que dentro da área de design tem um desenvolvimento muito grande também para quem quer se desenvolver para interfaces, por exemplo, né, então aplicações digitais. E acho que em algum momento eu fiz uma decisão, olha, eu sei que existe, eu vou me especializar dentro de um escopo que é importante eu atuar, mas eu não quero ser uma especialista em interface, então isso me direcionou, inclusive, para saber quais projetos eu tinha mais interesse, né? Então, eu quero participar em projetos em que a pesquisa de design ajuda a tomada de decisão de engenheiros de software, que ajuda na tomada de decisão de cientistas de dados, projetos embarcados. Então, acho que é legal também entender, assim,
que times você, né, tem interesse de participar, e quais são o segmento, quais são os tipos de projeto que você vai se desenvolver, porque realmente se você tiver um escopo muito aberto, vai ser difícil, né, até por uma questão, o tempo é finito, então se o escopo é tão aberto, você vai ter difícil de realmente se aprofundar em alguma área de especialização, então acho que a minha dica é também se conhecer, porque o mercado ele vai eu acho que o mercado ele vai abrir muitas oportunidades e aí cabe a cada profissional ali direcionar de acordo com o interesse de carreira, porque eu e Vlad, a gente tem trajetórias muito diferentes e isso que eu acho que é legal, né? O design ele tem espaço para muitas atuações, então acho que se ao momento meio miçangueira, ou se autoconhecer e também saber o que gosta, acho que é um ponto importante, né, na nossa área. E eu vou dizer assim, por experiência própria, viu? Que essa moça me ajudou aqui, sabe, no caminho. A gente já trabalhou, né, em outros projetos, está trabalhando também em projetos, em alguns momentos a gente... E assim, o direcionamento dentro da área de pesquisa, né, que Thaís faz é absurdo, sabe, assim. E aí, pô, e todo um time que está junto, pô, Ana Karine também que trabalha, também tem o mesmo fit com Thaís, sabe? Thaís Nascimento também, né? Sabe, assim, vou ter que falar sem ser Thaís também, porque é um grupo das Thaís. O time de designers do César. Sabe, assim, Gabi Bueira. Bicho, assim, os direcionamentos da parte de pesquisa são fantásticos. Sabe, se eu não tivesse o norte desse, eu tava perdido até agora. Pode falar isso, mas a gente também pede ajuda e socorro, e acho que isso que ele falou é muito legal, né? O designer, ele é um facilitador, então a gente parte do princípio que a gente aprende em rede, a gente não sabe tudo. Então isso é muito legal. Aqui no César, acho que é um exemplo massa, né? Eu duplo muito diretamente com a Aninha, a gente chama carinhosamente Aninha Ana Karine, que é uma designer fantástica, e a gente tem atuações diferentes, então isso é muito legal. A gente se complementa, se ajuda. Então, por isso que é importante entender para qual área do design a pessoa tem interesse, porque tem espaço para todo mundo, né? E isso que o Vlad mencionou, acho que é um exemplo muito prático de que a gente não precisa saber tudo, né? E a gente vai sempre poder contar com um par ali para algo que a gente não vai saber orientar com tanta profundidade, mas a gente tem sempre colegas que estão ali juntos da gente, vão ajudar. Então isso é muito bom. Eu até falo, para essa câmera, para essa. Tem várias. Aqui você quiser. Design não é só desenho, viu? Design não é só desenho. Não é só desenho no papel, não. Design está muito mais ligado a uma estruturação para você resolver problemas, e o desenho pode ser uma ferramenta para ajudar nisso, né? É muito mais abrangente, é você enxergar muito mais de maneira macro do que micro. E isso pode salvar, assim, e de certa forma, né, ajudar milhares de pessoas, né? Como diversos projetos que a gente procura desenvolver dentro do César, porque a gente utiliza o processo de engenharia com o processo de design, com esse desenho que é feito por designers que não desenham, sabe? Não precisa ter a aptidão do desenho para que isso aconteça. Sim. Adorei, é isso, gente. Maravilhoso. E falando um pouco sobre esse contexto, essa pluralidade, né, do design, é muito comum que pessoas migrem para a área do design, pessoas que têm outras formações. O profissional, ele pode realizar uma transição de carreira e buscar formações, ou mais longas como uma graduação, ou buscar cursos livres, cursos mais rápidos, ou mesmo uma especialização, sempre trazendo esse outro background dessa outra formação, né? Nunca é descartado. E é fundamental poder desenvolver as hard skills necessárias para atuar no contexto do design e no mundo tech, né? E aí, falando sobre as hard skills, a gente trouxe até aqui essa tela, né, das habilidades essenciais, que é sempre um conjunto das hard skills com as soft skills. Eu até comentei ontem no encontro que o ideal é que um não pese mais que o outro, né? Mas que haja um equilíbrio entre essas duas verticais, aí super importante. E focando primeiro aqui nas hard skills, quais conhecimentos vocês consideram como essenciais para uma pessoa que está em busca de conquistar a primeira vaga como tech designer? Olha, eu vou falar um pouco mais, acho que da perspectiva de pesquisa, e acho que o Vlad pode contar um pouco dentro da área dele. De hard skills, assim, de uma maneira muito
simplificada. No processo de design, a gente vai passar por uma fase de entendimento, né? Entendimento de contexto, então uma área ali mais de imersão, uma fase de idear, né? Alternativas de solução e uma fase de prototipação e teste com os usuários. Então, existem hard skills específicas para cada uma dessas 4 etapas. Então, é importante que a pessoa ela entenda ali o que ela já tem domínio, né? Então, eu sou uma representante das pessoas que migraram de área, né? Eu vim da área de moda e caí no design muito por conta da pesquisa, né? Eu queria seguir na área de pesquisa, tinha vindo de pesquisa de mercado, tinha feito pesquisa em antropologia, e aí eu já tinha mais as habilidades ali relacionadas à pesquisa com o usuário. Então, o Vlad comentou no comecinho, né? A gente tem, às vezes, nomes diferentes para coisas que a gente já faz. Então, eu entrei a partir dessas habilidades de pesquisa. E aí, as habilidades que você não tem, isso é uma coisa muito legal do momento que a gente está no mercado. Hoje, existem informações muito acessíveis, né? A gente tem, inclusive, informações gratuitas. Então, acho que a internet ele é um mundo ali muito promissor para quem gosta, né? É curioso, quer aprender. Então, a minha dica é para as habilidades, né? Então, para idear, quais são as ferramentas usadas quando a gente vai fazer ideação, quais são as ferramentas que a gente vai usar para prototipar, né? Então, acho que o Vlad pode falar um pouquinho mais disso. Como que é um teste com o usuário. Então, saber ali qual que é o ponto que você tem menos solidez ou menos experiência e, de repente, direcionar os cursos específicos para essa fase. Então, acho que a minha dica é sempre focar, quase um olhar meio de diagnóstico, né? Então, entenda as habilidades do mercado e faça meio que um check no que você já tem bem, estrutura isso enquanto né, narrativa ou portfólio, e vá procurar a formação nos pontos que são mais críticos, que né, a gente, aqui como designer, ainda que a gente tenha atuações diferentes, né? Então eu tenho uma atuação mais ali para pesquisa, eu preciso saber sobre ideação, eu preciso saber sobre prototipação, então é importante ter essas ferramentas que envolvem conhecer também programas, então acho que é uma parte bastante importante. Outra dica que eu dou de habilidades essencial é importante olhar o que as vagas pedem, né? Então, isso é muito legal. Às vezes a gente fica achando que precisa ter um conjunto de muitas habilidades. Então, comece a procurar as vagas e agrupar um pouco. Olha, o que diferentes empresas estão pedindo em comum. Então, acho que isso também pode ajudar ali a desenvolver uma habilidade que vai ser mais atrativa para o mercado, porque também, às vezes, a gente tem uma preferência por um assunto, mas ele não é, de repente, o que vai promover essa entrada. Então, eu faria uma leitura da descrição das vagas e, com base nisso, olha, eu acho que o que pode me impulsionar é tal habilidade e o que, de repente, pode me colocar em mais desvantagem é tal. Então, é uma maneira também bem específica, né, de fazer esse mapeamento de hard skills. Excelente dica. Eu, dentro desse universo, acho que assim, o que mais me conectou dentro de tecnologia foi a capacidade de conseguir transformar algumas linguagens em palpável, né, em visual. E isso era uma coisa que eu sempre tive dentro do meu background de atividades, no inglês aí, as palavras em inglês chegando, sabe assim. Mas na minha vivência, gente, esse é o que já estava desde o universo, eu vim de jornal, né, em um ambiente completamente complexo, principalmente no momento que eu saí em 2018, né, fiz essa mudança, mas eu já pensava de maneira tecnológica bem antes. Eu já tinha esse pensamento de testar, né? Tento aqui, faço aqui, vejo o que é que deu certo, para o próximo eu melhorar e ter esse ciclo de design que a gente faz para a criação de produtos. Mas eu vejo, por exemplo, dentro do universo de interface, que é uma coisa que eu pratico bastante dentro do César e dentro da minha vida, né, em outros projetos pessoais ou em outras empresas que eu, porventura, sou chamado para fazer uma coisa ou outra. Eu sempre procuro estar por dentro das ferramentas gráficas que estão acontecendo no momento, mesmo que eu não seja ou que eu não vá me tornar um expert nesse universo. Eles geralmente funcionam sempre da mesma forma, eles têm a maneira até de abordar as ferramentas, o posicionamento das ferramentas gráficas são muito próximos. Se você aprende você basicamente está aprendendo todas. Sim. Porque todas elas têm mais ou menos a mesma leitura que algum designer, né? E provavelmente não desenhava, fez esse processo para que a gente tivesse essa facilidade. E funciona, porque é quase que uma maneira universal para isso. Eu gosto muito também de um ponto que muitas pessoas, às vezes, né?
como geralmente é a última coisa que se entrega dentro de um projeto, elas muitas vezes não dão uma atenção específica para aquele ponto. Mas eu vejo isso muito como um processo de design e torna todo o material final apurado, que é a documentação. E isso, para mim, dentro do universo de interface, de UI, facilita porque, às vezes, eu pego documentos, porque a gente pega a continuidade de projetos dos outros e pega uma documentação que a gente, tipo, não funciona. A gente tem que ir atrás das pessoas que fizeram essa documentação para perguntar a elas como é que elas fizeram isso. Ou seja, você tem uma quebra de muitas coisas que você poderia simplificar se você fizesse boas documentações. E boas documentações envolvem um visual bacana, um infográfico, que é uma coisa que eu sou apaixonado. Era uma coisa que eu fazia no jornal, né? Que me ajudava muito. Sim. Ter ilustração, sabe? Enfim, todos aqueles componentes que fazem um processo editorial, por exemplo. Por isso que eu falo. O que eu fiz antes não deixou de... Pelo contrário, funciona muito agora. Não deixou de valer. Né? Eu utilizo as habilidades que eu tinha, né? As hard skills que eu tinha do jornal, dentro do ambiente de tecnologia, que o pessoal, tu vai fazer infográfico aonde dentro do ambiente de tecnologia? Na documentação. E as documentações, assim, facilitam o processo das pessoas que vão pegar o projeto, por exemplo. Depois que eu passo o bastão, né? Se a gente estiver imaginando uma corrida, né? 4x100, né? Que a gente está no ambiente, no clima das Olimpíadas. A gente passar o bastão para uma outra pessoa vai ser muito mais rápido dela ver o projeto, entender o projeto de forma facilitada e seguir o projeto, às vezes, assim, com uma coisa ou outra na hora da troca, que é importante, que a gente passe também alguns conhecimentos que, às vezes, não estão necessariamente no documento, mas que, assim, a parte técnica, né, a parte estrutural, né, o pessoal de engenharia adora, assim, meu Deus, estou entendendo tudo, está decifrado, né, esse hieróglifo aqui, sabe? Isso daí é importante, por isso que eu vejo muito a parte de documentação extremamente importante no hard skill, porque ela funciona tanto para a parte de UI como para a parte de UX. Perfeito. E é importante também porque é uma maneira da gente, né, testar, então mesmo que você não tenha entrado em nenhum projeto ainda, você pensar como é que você vai fazer uma apresentação para uma empresa no momento de vaga. Então, tem pessoas candidatas que, mesmo que não seja um requisito ali daquele momento inicial, preparam uma apresentação para conduzir uma narrativa. Então, quando a gente fala de documentação, acho que é isso que o Vlad falou, é a maneira da gente simplificar visualmente informações complexas e ajudar, né, outra pessoa ali a compreender o nosso fluxo narrativo. Então, essa documentação, ela pode estar também, de repente, na sua construção de portfólio. Então, ter uma capacidade de síntese, né, seja para processos de UX quanto processos de UI, é muito importante porque, no final das contas, a síntese ela é a nossa capacidade também de contar, né, sobre o que a gente faz. Então, investir no portfólio acho que é uma maneira legal de ir testando, né, essa habilidade de documentação, mesmo que não tenha um projeto ali construído. E pré-venda e pós-venda? Vixe, Maria, o que ajuda a documentação na hora de desenvolver? Sabe? E puxar esse histórico aí. Mestra nisso, em pré-venda. E, rapaz, ela sabe o rolê que é, como você organiza as coisas para poder convencer. E aí, às vezes, as pré-vendas, elas dependem muito de documentações de projetos que já saíram do César. Que, veja como... E aí eu volto a utilizar, por exemplo, o projeto que a gente tem muito em alta e muita estima, que é o do Boticário. Sim. Bicho, o projeto de pós-venda que a gente está desenvolvendo do batom inteligente é fantástico. É um cartão de visita absurdo. E quando a gente começa a mostrar todo o processo de como foi, né, para o mais jovem, o rolê que foi, né? As fotos do rolê estão ótimas, sabe? Tá tudo fantástico e tudo funciona de uma maneira que a gente consegue, né, convencer, logicamente, não só de maneira visual, mas tecnicamente, que somos bons no que fazemos. Sim. Eu espero que o pessoal esteja anotando todas essas dicas, porque eles deram uma verdadeira aula aqui, tá, gente? Então aproveitem aí esse momento. Mandem dúvidas também, nossa equipe vai ajudar aí nas respostas. E aí, pra gente complementar as habilidades essenciais, vamos aprofundar um pouquinho agora nas soft skills. Vocês acabaram falando um pouco no início algumas dicas de algumas dessas habilidades que são essenciais, né? Habilidades interpessoais e comportamentais que influenciam a pessoa que trabalha em grupo e que quer crescer, né? E aí, para vocês,
pensando na realidade de projeto de vocês, ou mesmo as experiências que vocês já enfrentaram lá atrás no comecinho, ou agora com um pouco mais de maturidade nas carreiras, quais habilidades vocês consideram importantes para esse dia a dia do trabalho do designer? A gente falou muito sobre a comunicação. Sim. Essencial, sim. Entre o próprio grupo e com o cliente, certo? Principalmente, né? Porque, assim, entre o próprio grupo, a gente tem um contato maior, a gente pode conversar, tem a oportunidade de conversar. Com o cliente, não. Às vezes a gente tem clientes que a gente só conversa no dia específico, porque aquele cliente só tem aquele dia, aquele horário, aquele minuto para falar com a gente. E depois nunca mais. Depois só daqui a uma semana, daqui a um mês, enfim. Os diversos POs que passaram pela vida da gente. Mas eu enxergo uma extremamente importante, que foi a que mais me ajudou no processo. E assim, eu já entrei com essa cabeça porque eu passei por isso no jornal e eu trouxe isso para minha vida também de TI, que é escutar. Eu escuto muito, e hoje acho que eu escuto mais ainda. Eu acho que eu vejo muitas soft skills como realmente quando você amadurece e aí é realmente sênior. É quando você tem um link maior com essa, porque hard skill é uma coisa que vira natural. Sim. Porque você já fez muito, já faz muito, já sabe o processo. E entender o outro, acho que é o processo mais... Que é a virada de chave. É entender a outra pessoa, sabe? Assim, e você escutar muito a outra pessoa, ela é extremamente importante para que você até entenda também a sua atuação dentro do projeto, como é que vai funcionar, assim. O design tem que ser o desatador de nós, né? A gente não pode... Dentro de escuta ativa, eu acho que todas as outras, elas começam a ganhar, assim, por você ter uma linguagem não agressiva, você sabe ser uma pessoa tranquila, o pau tá quebrando, tá dando maior bicho, meu Deus do céu. Aí só que você, não, peraí, vamos escutar o que as partes têm para falar e tipo, não, vamos sentar aqui, vamos traçar uma régua, sabe? Pensar sempre na solução, né? Ser resolutivo. Isso, e não pensar, meu Deus, eu estou com o copo meio vazio. Não, a gente tem meio copo para chegar, sabe, na tampa ali, pra gente, sabe, matar a sede, a nossa sede, né? A sede de tudo que tem envolvido, né? Tecnologia, design. E aí, assim, falo novamente, eu aprendi muito com Thaís, aprendi muito com a Aninha, aprendi muito com o Gabi Bueira, com Thaís Nascimento. Eu estudei junto com o Thaís, né? A gente veio da mesma formação de design, né? E é a mesma coisa. Não mudou nada, sabe? Talvez tenha até o upgrade. Ela ficou mais calma ainda. Eu fico, meu Deus do céu. Eu fico olhando assim, eu só enxergo duas pessoas com uma calma, assim, estão no mesmo nível. É ela e Gilberto Gil. Bicho, você tá junto dela, abraça. A mesma categoria de serenidade e paz. E olha que eu sou hipertenso. Viu? Eu tomo remédio, o coração até, ó. Vixe Maria. É verdade, duas pessoas maravilhosas. E a soft skills é legal a gente falar, porque às vezes parece menos tangível, né? Porque assim, é muito fácil fazer um curso ali de hard skills. E aí, soft skills eu brinco que é tudo que vai... É todo babado que surge no encontro com o outro, né? Então, acho que a maneira como você escuta é muito importante, isso que o Vlad falou, a maneira como você comunica, a maneira como a gente lida com conflitos, né? Então, quando a gente diz conflitos, conflitos às vezes técnicos, né? Às vezes existe uma orientação por um caminho, mas existem outras maneiras de chegar no mesmo resultado. Então, eu vejo que as soft skills são habilidades que a gente precisa ter para lidar com a diferença. Eu acho que isso é o mais importante. Porque quando a gente fala de escuta e comunicação, é muito fácil a gente se manter muito, muito bons, né, ou boas nisso, quando a gente está lidando com pessoas do nosso mesmo convívio, que pensam muito parecido. Mas no contexto, né, de tecnologia, em que a gente tem profissionais multidisciplinares, que a gente tem o cliente com uma visão diferente, às vezes, né, de maturidade de design. Então, a gente vai lidar basicamente com a diferença. Então, acho que ser uma pessoa apaziguadora, né, dos momentos de conflito é importante. É isso que você falou, de você
saber que ele tem um momento de tensão e você saber dissolver aqueles nós para, né, para convergir numa tomada de decisão. Então, muitas vezes o designer, ele acaba, até pelo processo, né, o design é algo que se constrói muito na escuta do outro, então a gente acaba um pouco naturalmente nos projetos assumindo, né, esse papel de mediar ali os conflitos. Então, eu acho que a soft skills, ela é uma habilidade muito importante, e aí, se fosse pensar em cursos específicos, pode procurar cursos de comunicação não violenta, eu acho curso sobre facilitação, então, todos que envolvem essa habilidade de se comunicar, também fazer síntese, né, então não ser prolixo, então tem uma série de ferramentas que podem apoiar nessas soft skills, e aí tem um ponto legal também que eu quero falar, que é sobre essa conexão, né, muitas vezes o que acontece quando a gente está trazendo talentos pro César, a gente analisa hard soft skills, e às vezes tem pessoas que a gente entende que quando você tem soft skills mais elaboradas, mesmo que a pessoa, de repente, ela esteja ali no início de carreira, mas ela tem uma postura, ela tem uma maturidade ali nessas habilidades interpessoais, a gente já visualiza que o desenvolvimento dela vai ser mais rápido, porque é mais fácil, né, aprender é mais rápido aprender hard skills do que soft skills. Então, quando a pessoa ela já vem com essa habilidade ali desenvolvida, a gente percebe que aquilo pode alavancar, né? Então, às vezes as pessoas ficam mais focadas em trabalhar as hard skills, mas na verdade o que eu acho que vai impulsionar com um pouco mais de rapidez ali a carreira são essas habilidades, né? As soft skills. E tem um ponto também interessante, quando a gente fala, né, nesse equilíbrio, as soft skills eu brinco que a gente aprende com a vida, né? Então, significa que se você é uma pessoa que tem um convívio de diversidade, se você lidou com questões na sua família em que você, de repente, mediou conflitos, se você passou por algum momento difícil em que, de repente, você ajudou ali, né, numa tomada de decisão, você já tem essas soft skills, ela só não estava ali direcionada no contexto de mercado, mas essas habilidades tem. Então, a minha dica é, para cada um também, olhe para sua trajetória, entenda, nossa, em que momento eu precisei ser mais flexível. Acho que também flexibilidade é uma palavra boa para soft skills, né? Então, entenda quais foram esses momentos, porque muitas vezes a gente não desenvolve isso só num contexto de trabalho, mas a gente desenvolve um pouco na relação que a gente tem com a vida. Concordo demais. Então, isso é um ponto legal, assim, às vezes as pessoas acham que não tem, mas às vezes já tá ali com maturidade que vai trazer até mais segurança, né, pra parte da habilidade mais técnica mesmo. Excelente. Na conversa de ontem, os convidados comentaram isso também, muitas vezes se deparam com potenciais talentos que não têm ainda as hard skills, todas aquelas para ocupar aquela vaga, mas tem soft skills tão interessantes, né, que acabam tendo um peso maior e a pessoa entra na vaga por essa força para que a hard skill ela seja treinada e desenvolvida já dentro da empresa. Sim. É o mais difícil, eu acho. O mais difícil de você trabalhar é a soft skill do que a hard skill. É isso aí. Porque você consegue treinar, né, todo dia. Aí eu volto de novo, né, eu gosto dos exemplos no esporte, atletismo, por exemplo, nas Olimpíadas. Todo mundo faz todos os processos, todo mundo sofre, todo mundo tem toda a parte do que precisa fazer, do que precisa comer, da hora que precisa acordar. Mas quando você tem soft skills e habilidades, por exemplo, não ficar tenso, conversar mais com as pessoas, como lidar com a pressão, é essa parte que faz você se tornar um medalhista, uma pessoa que chega nos seus objetivos, né? Eu via muito o trabalho de Usain Bolt, né? Sim. E aí tudo aquilo que ele fazia antes, né? Que ele dava aquela cantada e tal, você via todo mundo muito pilhado quando vai, e ele não, rindo, aí ele falava com o pessoal lá que estava na organização, brincava com as câmeras, sabe? E era o modo como ele viu, e ele foi trabalhando isso, né? Uma habilidade totalmente de soft skill para fazer com que realmente ele soubesse lidar com o esporte, tanto dentro como fora do ambiente, né? Fora da quadra lá de corrida, enfim. É isso que é o mais complexo, né? É por isso que eu acho que ele tem uma ligação muito maior com a senioridade. E eu acho muito a hard skill mais ligada à parte do pleno. Né? Quando você dá esse passo, aí quando você consegue igualar as duas coisas e fazer com que elas trabalhem casadas. Bacana. E aí eu vou pedir pro pessoal que tá aí acompanhando a gente, comentem no chat se tem alguma outra habilidade
que a gente não comentou aqui, mas que vocês acham aí super interessante, consideram uma habilidade essencial para compartilhar. E bom, vamos avançando aqui no nosso papo. Existem diversas áreas, né, de carreira para a pessoa formada em design. A gente está falando aqui sobre isso, dessas trilhas dentro da tecnologia, e é essencial entender todas as suas possibilidades e seus interesses para escolher qual carreira seguir. E aí, por isso, a gente vai detalhar um pouco mais o que a gente conversou agora, para ajudar quem está aí nos acompanhando a visualizar, né, um pouquinho melhor. Esse infográfico aqui, a gente trouxe algumas possibilidades, mas por ser um mercado em constante evolução, novas funções surgem a cada ano, né? A gente pode ser surpreendido aí, isso aqui não é fixo, ele é mutável, né? Então é essencial estar sempre se atualizando para entender as demandas do mercado, se antecipando também algumas tecnologias, né, que aparecem aí como tendência. Thais, que trabalha muito com pesquisa, entende bastante aí sobre tendência, né? Então a gente traz essas áreas aqui como destaque na área do design, que é o design de produto, design de serviço, o design de interação, UX, UI, design de conteúdo e também o design de negócio. Então, há uma conexão aí muito forte, né, entre as áreas. Eu não sei se vocês gostariam de comentar um pouco quais áreas que vocês veem que têm um destaque maior, ou que vocês costumam conversar com as pessoas que estão migrando aí de carreira no próprio mestrado, né? Vlad já concluiu o mestrado, está no comecinho da história dela dentro do mestrado, mas áreas que vocês consideram que tem um destaque assim, importante do mercado. Eu vejo que, assim, hoje, dentro do processo que eu estou fazendo, tanto da área de pesquisa como na área de desenvolvimento de projetos, né, mais mão na massa, assim, de criar interfaces e tal, eu vejo todas essas conectadas de uma maneira que, assim, ela não somente tem a ramificação, mas elas também se unem para a gente criar, às vezes, uma coisa só. Todas elas a gente precisa em algum ponto, pensar, que eu acho que assim, se eu fosse elencar algo que tivesse, talvez, uma posição extremamente estratégica, é justamente o de negócio, que é uma coisa que, né, todo mundo, eu acho que é um pouco empreendedor da sua vida, sabe? E toda vez que eu olhava o modo como eu desenvolvia algum produto ou algum projeto, né, para a empresa ou para a vida pessoal, eu enxergava como é que eu desenvolvia as coisas e já praticava um processo de design de negócio dentro da minha vida, que eu só fiz, assim, entender uma conexão para transformar toda ela e linkar todos esses outros produtos dentro de design de negócio. Eu tenho um projeto voltado para a área editorial, só que não necessariamente é a área editorial, por exemplo, ela dá um retorno para mim, né? Assim, a área editorial é uma área bem difícil, é uma área bem complexa, sabe? Assim, trabalhar nela, assim, tem os seus amores, né? E os dissabores disso. Mas, por exemplo, do livro ou do material, do artefato, que passa, por exemplo, pelo design de interação, eu consigo transformar ele em conteúdo que eu trabalho dentro das minhas redes, que eu consigo gerar serviços por causa dessa visibilidade que eu dou dentro das redes que eu participo. Usando o LinkedIn. E o design de produto, que foi necessário para eu poder desenvolver esse material, e eu consigo gerar possibilidades de negócio a partir dele. Por exemplo, hoje eu tenho um universo em que eu trabalho com palestras. Eu tenho um universo que eu trabalho dentro da escola, porque eu consigo trabalhar o meu livro fazendo com que o livro seja adotado por uma prefeitura ou por uma série de escolas, uma rede de escolas que pode trabalhar meu livro durante X meses do ano letivo, sabe? É assim, eu vejo o design de negócios estratégico, mas que todos eles se unem, né, para você criar algo. Né, criar algo, seja uma metodologia, seja um produto mesmo mais físico, seja uma pesquisa, sabe? Acho que a grande sacada do
do design de negócios é ter uma visão, acho que conciliadora de ramificação para todos esses outros. A minha leitura, né, sobre esses diferentes ramos, e aí veja, é uma leitura minha, certo? Não é nada, Sim. não é uma verdade, né, um ponto de vista. Eu vejo que o design de serviço, o design de interação, eles são áreas um pouco, entre muitas aspas, assim, mais clássicas, né? Então, Sim. existe o mercado consolidado, existe, inclusive, acho que até alguma sobreposição, às vezes, né, que no nosso dia a dia, enquanto consultoria, a gente lida com projetos muito diferentes. Então, nem sempre existe uma fronteira tão rígida, né? Eu sou designer de interação, eu sou um designer de serviço, às vezes isso tá bem ali junto, né, no dia a dia. E aí, pensando no mercado, eu vejo que design de produto, conteúdo de negócio, parecem ser ramos com um pouco mais de especialidade, né, para segmentos. Então, dentro de produto, a gente tem informações mais específicas, a gente tem um contexto ali, né, de mercado que é muito aquecido, então, exige, de fato, uma atualização ali de formação, existem diretrizes de mercado, então o design de produto hoje ele é responsável ali, né, atuando em empresas muito estratégicas de produto, então eu acho que ele se diferencia um pouco, né, desse olhar de interação só, acho que está numa camada ali um pouco mais voltada ao projeto, tem uma camada ali mais com outros gestores. O design de conteúdo também, eu acho que ele tem uma atuação mais específica, né, então a gente entender como é que você não vai ser um designer de interação, você vai ser um designer com foco específico em conteúdo, narrativa, e o design de negócio também, ele vai ter um foco mais para negócio, então acho que a minha leitura é um pouco mais de o quanto você quer ter um foco mais estratégico ou direcional do quanto você quer navegar, né, então tem algumas áreas, se você se especializar, por exemplo, em design de conteúdo, não necessariamente você precisa migrar ou trabalhar com design de interação, então eu acho que existe essa diferença ali de até onde existem mais convergência, né, entre as áreas e áreas que são ali mais independentes e precisam de um referencial ali de teórico e prático um pouco diferente. Excelente. E aí a gente, aqui na SES School, né, a gente tem vários cursos que atendem, né, para quem deseja seguir essa área, quem quer se aprofundar ou mesmo quem deseja migrar, né? E eu vou falar aqui um pouco sobre alguns desses cursos que a gente tem na SES School, falar de forma resumida, tá, gente? E aí no chat o time vai mandar os links de alguns desses cursos para que vocês também possam acessar. Quem tiver interesse, mergulhar um pouco mais e acessar mais detalhes desses programas. Então, a gente tem a especialização em design de conteúdo, que inclusive foi a primeira especialização no tema no Brasil. É uma especialização que está completando 1 ano aí de existência. A gente tá rodando 2 turmas, estamos agora indo para a 3ª turma. E ela é voltada para pessoas que desejam compreender como aplicar ferramentas de design em contextos de comunicação, criar ou direcionar a criação de conteúdos adequados às melhores estratégias e entender as relações entre arte, comunicação e design, enxergando suas possibilidades práticas. E aí temos o curso de Design de Interação para Artefatos Digitais, que Vlad foi aluno e hoje é professor dessa especialização, que forma profissionais qualificados para desenvolver telas e projetos dentro ou fora da área de design, além de utilizar abordagens como o design thinking e para desenvolver soluções e resultados em qualquer tipo de projeto. Então tem uma atuação aí bastante transversal também. E claro, temos o nosso mestrado profissional em design. Acho que desses cursos aí é o mais antigo. E é uma opção para quem deseja se aprofundar em pesquisa para resolver problemas reais de mercado com técnicas e ideações de design. E eu ainda acrescento que a gente tem um curso, a Thaís falou do design de produto, né, e o quanto que o mercado está aquecido e as diferentes atuações que existem. A gente tem um curso de extensão que é gestão de produtos digitais, principalmente para quem está começando aí essa carreira, quem quer ingressar nessa área. E a gente tem um time fantástico também de professores. É um curso que dura aí cerca de 2 meses. Então, entra como um curso mais rápido para quem está querendo entrar nessa área, dar esse primeiro passo. Então, fica a dica aí para vocês, tá? Bom, e aí, vamos entrar aqui agora. Tá chegando já mais para o final do nosso papo, nesse roadmap de carreira. A gente fala muito, né, dentro do setor de tecnologia, as possibilidades da carreira em Y.
Não é uma regra, mas muitas empresas, assim como o César, adota essa modalidade. E aí eu queria entender também com vocês como foi o processo de vocês de escolha por uma especialização. Tá aí, já via, ele já tinha aquela identificação com pesquisa, mas agora tá resolvendo aí mergulhar ainda mais no universo através do mestrado, Vlad lá com o DIPAD. Qual foi, assim, esse principal ponto para vocês nessa escolha? Para mim, foi o propósito. Propósito mesmo, assim, acho que a gente, quando vai entrando, né, nas datas-chave, né, INTA, eu já tô chegando no Zenta aí, sabe? A gente vai pensando e repensando, assim, pô, que danado eu vim fazer aqui, assim, vim por quê? Né? Para onde, o que é que eu vou fazer, para onde eu vou, sabe? E aí, assim, eu senti muito isso, né, quando eu tava perto dos 30 anos e tal, e eu já tinha uma consolidação dentro do mercado gráfico, já tinha um trabalho grande no mercado editorial, né? Jornal, revista, livro. E é só que eu sentia muito a necessidade de ter mais e que não precisava estar naquilo apenas, né? Eu ter outros tipos de interação que o livro não me dava, que a parte gráfica não me dava. E aí eu passei a observar, assim, o que é que poderia, né, transformar, ou pelo menos me dar um norte dentro desse caminho que eu achava, assim, altamente complexo, né? Porque na minha cabeça, né, que eu falo muito da síndrome do impostor que temos em todos nós, e a gente acha que a gente não consegue fazer algo e tal, que algo é muito distante. E aí foi engraçado, porque eu não sei porquê, eu olhei e isso foi, eu olho assim, o destino, estava escrito nas estrelas, né, que eu olhei meu e-mail, tinha você acredita que tinha a indicação do DIPAD por causa de alguma coisa que eu fiz e fiz um mailing, e aí eu recebi, a forma, acho que os antigos chamam de e-mail, né? Eu já recebi hoje já tá desse jeito, né? Antigamente, olha que eu trabalhei com papel, viu? Um povo, meu Deus, papiro, o que é isso, né? Eu recebi por e-mail e fiz, ai, que danado é isso, vou entrar. Tava bem colorido, laranjão assim do César, vou lá, entrei. Quando eu entrei, assim, eu vi uma oportunidade, né, por coisas que eu senti que tinham conexão com o que eu fazia, porque eu já estava pensando muito diferente do jornal, né, de como as coisas poderiam ser montadas, né. Não digo nem um jornal específico, mas o jornalismo que eu estava inserido, né, dentro do contexto. E aí eu comecei, eu vou tentar para ver qual é, sabe, assim, eu estava meio, né, como muitos, né, às vezes é a história de muitos que eu escuto que tô meio perdido, não sei o que é que eu vou fazer aqui nesse processo. Mas eu entrei no SESI e entendi que, assim, existe uma gama e um universo fantástico de possibilidades, né, que eu fui realmente entendendo ou procurando entender alguns deles e como é que eu me encaixava e como é que eu poderia absorver. Nem tudo que está lá no curso do DIPAD ou está no curso de design de conteúdo ou alguns cursos, você vai ter afinidade, é natural. Você tem perfis, existem perfis de pessoas e os perfis vão cabendo dentro de determinadas situações, dentro de determinadas cadeiras no curso. E quando eu comecei a entender isso e ver, pô, é por aqui, eu acho que dá para eu desenvolver dentro desse universo. Entrei no curso, comecei a me inteirar sobre como isso funcionava e comecei a encaixar as peças. E assim, para mim foi muito fantástico, né, o resultado, porque eu enxerguei não o curso não como a salvação da mudança e tal, mas ela transformou muita coisa em mim, porque eu fui atrás de como utilizar as ferramentas que ela oferecia para transformar na minha vida. E isso foi fantástico, porque as coisas aconteceram, né, de maneira que eu pisquei de estar dentro do César, né? Eu entrei como aluno, terminei o curso como profissional do César, né? Porque e aí eu tinha pedido a demissão do jornal, né? Porque eu não me enxergava mais, porque eu tinha aprendido um universo que tinha mudado a minha perspectiva de vida. E aí eu fiz, não, vou conseguir transformar o meu projeto numa chave para que ela abrisse portas para mim. E deu certo, assim, podia ser melhor do que a encomenda, mas isso foi o que aconteceu para que eu pudesse
entrar dentro do SESI e ir galgando os meus passos dentro da instituição, e que é o que eu procuro fazer também fora. Eu tô num momento de mudança ali, né, dentro da carreira em Y. Tenho atuado mais como lead, né, aqui no contexto. Eu e Vlad, a gente trabalha no mesmo contexto de cliente, ali no segmento de óleo e gás. E aí, trabalho, né, olhando para um conjunto de pessoas e projetos. E aí, comecei a sentir um pouco falta, né, acho que a grande diferença ali do Technical Manager pro staff aqui no CESA está relacionado a se você vai ser ali no primeiro mais especialista, ou se você vai ter um olhar mais para gestão. E aí, começando com Thaís Nascimento, né, nossa referência aqui, nossa líder de design, compartilhei que estava sentindo um pouco falta de entrar um pouco mais no detalhe ali da pesquisa, né? Lembro que tinha algumas conversas de acompanhamento técnico com a Lei Calado também, que é uma designer ótima, ela falava assim, será que você não sente saudade de pesquisar? E aí eu fui me dando conta que realmente, assim, eu tô com vontade de ter uma atuação mais técnica mesmo, né? E aí, isso é legal também, falar que a carreira em Y, ela não tem uma segmentação tão rígida assim, ela é uma maneira de olhar se você tem um olhar mais ali para gestão, ou se você tem um olhar ali mais como talvez especialista, né? E aí eu tô indo pro caminho de especialista em pesquisa. Mas, por exemplo, aqui no CESA, é esperado que, mesmo que você seja um especialista, você consiga desenvolver pessoas, que você também tenha um papel ali estratégico junto com o cliente. Então, não existe essa separação aqui pra gente, ainda que tenha essa carreira em Y. Existem algumas competências que são importantes, né? Mesmo que você vá para uma área ali de especialista. E aí, agora, eu me sinto, nesse momento, acho que se a gente tivesse conversado, talvez algumas semanas, eu tivesse com uma outra visão, e aí agora eu tô migrando já com esse olhar. Então, por isso que é importante cada um se conhecer, né? O que foi para mim uma fase de virada, um pouco isso, assim, eu sentia falta na minha rotina de entender um pouco mais, eu gosto de pesquisar, assim, eu brinco que meu planejamento é virar pesquisadora a vida inteira, independente da área. Então, essa decisão foi importante. Agora, se você tá num olhar mais lead, você vai ter uma visão mais macro, você, até pelo papel, você não tem como acompanhar em profundidade né, os projetos, porque é esperado que você olhe para outros pontos. Então, saber ali qual é a preferência também é muito importante, porque a gente sempre tem a oportunidade, né, de se desenvolver para qualquer um dos caminhos. Eu acho que eu não vejo que existe uma exigência, né, pelo menos aqui no César eu sinto essa liberdade de escolher. Então é importante, né, saber ali e comunicar para suas lideranças onde você se sente mais confortável e de repente experimentar, né? Eu acho que é um caminho legal, se você tem a chance ali de transitar, eu acho que pode ser uma maneira legal, porque às vezes você pode descobrir um dom ali, ou uma preferência que a princípio você nem imaginava, né, no início de carreira, mas que pode fazer ali a diferença e pode fazer seu coração ali bater mais forte. Não, agora eu quero seguir um tempo por isso. Faz quentinho o coração. Eu vejo que a sinceridade, assim, e não é a sinceridade do ponto de vista com a empresa, que a gente vê muita gente, né, que fica com muita raiva das coisas que acontecem na empresa, você sincero. A sinceridade, ela parte primeiro da sua, com você, sabe? Tipo, eu consigo abraçar, eu consigo fazer essas coisas, eu consigo entregar, sabe? Quando você consegue ter esse entendimento, né, de ser sincero com você mesmo, as coisas começam a acontecer, porque você começa a se colocar no lugar e entender, pô, eu consigo entregar isso, eu sei até onde eu posso ir, eu sei que isso daqui, pô, batata, é fácil demais. Ou então, meu Deus, não, isso aí é pesadíssimo, não dá pra mim. Cada vez que você vai conseguindo esses seus pontos, né, de sinceridade... Entender suas fortalezas e as suas oportunidades de desenvolvimento, né, os seus maiores desafios. E quando você começa a expor isso, Sim, isso fica muito mais fácil e as pessoas começam a olhar para você, pô, temos aqui realmente uma pessoa que tem uma senioridade, ou tem é uma pessoa que realmente ela dá conta, ou ela sabe, até o fato de você saber que não vai dar conta, né? Que é o que pesa muito nas pessoas, às vezes, o fato de dizer não, sabe? Assim, o não é altamente importante para você, realmente. Pô, se você atinge níveis mais altos dentro de liderança, de tomar conta né? Eu não sei como faz tão bem, tomar conta de tantos projetos ao mesmo tempo, sabe? Ou ficar observando como é que isso funciona. Você tem um fã aqui, né, Thaís? Você tá vendo, né? Tem dois fãs, tá? Tem dois fãs. Na verdade, acho que é um fã-clube. Na verdade, é todo mundo fã de todo mundo, né? Porque, assim, eu enxergo como uma
hard skill mesmo, que é uma coisa que, assim, eu entendo que eu não tenho isso, sabe? Eu tenho outras habilidades que, pô, podem ajudar nesse processo, que porventura também podem ser melhoradas, não sei, um dia, ou alguma coisa aconteça no meio do caminho para que, justamente, a gente tenha essa bifurcação e transformação das carreiras. Mas eu acho que o ponto de você entender até onde os seus limites ou suas capacidades elas vão é importante para que você tenha essas cadeiras comecem a andar, sabe? E quando eu comecei a notar isso e entender isso, isso começou a ser transformador do ponto de vista de mercado, né? Tanto que as pessoas, não só do César, mas dentro de um mercado de tecnologia que a gente faz parte, do Porto Digital, elas lembram, pô, tem Vladimir, pô, tem Thaís, que tal, que é lá do César, né? É sempre assim, do lado do César, Thaís, que a gente tem essa associação porque a gente conseguiu construir isso aqui dentro e as pessoas reverberaram isso para outras pessoas fora. Sim. Muito bom. E eu também quero fazer uma ponderação que é importante entender ali também como é que você quer se desenvolver na tua vida, não só pensando no trabalho em si, mas o que é importante, eu acho que o Vlad, pra gente também, ele é uma grande referência, porque ele não tá nesse cargo de gestão, né, de liderança de gestão, mas ele é uma grande referência pra gente aqui como designer, né, então muitas vezes a gente recorre, né, a ele pra pedir orientação e ele também tem alavancado ali o desenvolvimento de muitos designers, também fortalecido a autoestima, estimulado, então ele tem sido uma pessoa muito importante, né, pra nossa comunidade, e o Vlad também tem um trabalho incrível, para além, né, do que ele faz aqui no César. Então, ele é um designer também que tem projetos culturais relevantíssimos, né, então, para a cultura brasileira. Então, acho que é muito legal quando a gente fala em carreira, a gente entender que ela não, a carreira, ela não necessariamente, ela só o que você faz no teu trabalho, Exatamente. né, então, nisso, eu e Vlad... Na empresa onde você está, exatamente. Não se resume. Então, isso é muito legal. O Vlad é um exemplo de... Eu não tenho um envolvimento em atividades paralelas ali, artísticas. Então, é muito interessante que o Vlad, ele consegue trazer muito do que ele desenvolve fora do contexto do César para o nosso contexto, né? Então, é muito importante também que as pessoas entendam que, às vezes, você vai precisar fazer uma escolha. E acho que o Vlad, ele tem uma postura muito massa, assim, de que ele escolhe também ser um designer que consegue fazer sentido para diversos contextos, né? Então, não só no contexto da tecnologia, mas no contexto da tecnologia e da arte. Então, é muito legal a gente saber que dá para ampliar, né? E não necessariamente você precisa ali reduzir as oportunidades. Então, acho que é muito massa a gente ter uma pessoa assim no nosso time que, né, nos lembra de que o mundo é grande, dá pra gente fazer muita coisa legal. São as habilidades transferíveis aí, total. Sim. Entenda que essas caixas não são lugares que vocês vão ficar presos, sabe? Isso. Você, em alguns momentos, você vai funcionar como, mesmo você tendo na sua carteira, no trabalho, ou no seu, né, da forma mais tradicional, um nome desses aqui, mas às vezes você vai funcionar como júnior, porque você vai estar aprendendo uma coisa que você nunca viu na vida. Exato, Ou você vai estar funcionando de alguma forma como um technical manager sênior, né? Porque você tem um entendimento de como funciona o negócio maior do que outras pessoas que estão entrando agora, por exemplo, no César. E isso não significa que, assim, a sua postura, o seu, né, o cargo que você ocupa dentro da empresa, ele vai ser aquele por uma questão que tem que ser aquele e tal. Não, você pode se colocar nessa função, porque eu enxergo muito sobre o quanto eu posso aprender, né, com outras pessoas aqui dentro, e que eu aprendo muito, né, pessoas inclusive mais novas do que eu, né, que todo mundo tem isso, né, meu Deus, eu sou mais velho, eu tenho o cajado do conhecimento. Não, isso aí já caiu por terra. Mas é o que é uma coisa que as pessoas que estão fazendo esse processo de migração têm que entender também. Totalmente. Tem que entender, você tá, bicho, você é o júnior do júnior, mano. Você tá entrando, entre com essa cabeça que você vai se dá muito bem nesse universo. Muito legal, gente. E para a gente poder encerrar aqui o roadmap, e para quem está acompanhando a gente, que pode estar ainda aqui nesse início, tá? A pessoa tá júnior, pleno, fazendo essa transição para o sênior, no contexto do design, quais são as habilidades que vocês poderiam falar de forma resumida? Que são características de cada uma dessas posições e o que diferenciam essa posição e essas características para migrar, para dar o próximo passo para o outro cargo, para fazer essa evolução. Eu acho que o júnior é aquele que está realmente se encontrando, né,
no universo. Nasci agora, para onde, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou engatinhar, vou começar a andar, depois vou, sabe? E aí tem que ser a esponja mesmo, sabe? Assim, se tiver que fazer isso, faz, se tiver que fazer aquilo, faz, eu faço, eu vou, sabe? Você se colocar de uma maneira que você consiga, né, aprender o máximo possível, né? Claro, dentro de uma sanidade, dentro de um processo que você, ó, eu tenho um horário estabelecido e já começar a procurar imaginar isso. Eu sei que nem todos conseguem, é preciso que tenha uma outra pessoa que dê essa orientação, mas que de alguma forma as pessoas que estão migrando, né, de alguma forma estão migrando de algum lugar e já têm uma consciência Sim. de que elas precisam também ter esse processo de que seja um processo saudável. O pleno eu já vejo muito como uma pessoa que já tem as características de hard skill já consolidadas, ela já sabe o que fazer, porque ela já passou por diversos processos similares e que ela, inclusive, dentro dos processos mais técnicos, ela sabe o que precisa aprender para desenvolver tecnicamente ou uma entrega de produto ou algo nesse sentido. E o sênior é justamente a parte que você não aprende nos livros, né? Que você não aprende você não aprende no curso online, não é essa parte. Você aprende justamente estando em uma comunidade. Quando você participa de uma comunidade, né, de maneira efetiva, que é justamente o ponto que você já está no pleno, no stand-by da parte técnica, e aí é nesse ponto que é o ponto mais complexo. Assim, eu acho que o ponto mais, talvez mais, que cause mais ansiedade nas pessoas que estão dentro da carreira de tecnologia, porque quando a pessoa entra, beleza, passei, meu Deus, é que nem efeito vestibular, quando a gente passa na universidade, entrei, depois para sair é outro processo, sabe? Quando a gente entra dentro da área de tecnologia, é um processo. Quando a gente quer evoluir na carreira, já é outro processo, né? Tanto a gente já passou por isso, a gente sabe como é o processo. É complexo nesse ponto, porque a gente fica sempre pensando, o que é que falta, o que é que falta, o que é que falta. Mas é justamente ter o conhecimento, tanto prático, técnico, como o conhecimento de conversar com pessoas. As soft skills, né? Que é aí quando você dá passo. Do sênior em diante, a possibilidade ela se torna muito maior e muito mais rápida. Isso é, assim, é uma visão que eu enxergo e enxergo muito dentro do César. Por quê? Em tecnologia, a gente sabe que muitas pessoas, né, vêm e vão, estão no processo de vão para outro lugar e vão estudar em outro lugar. E assim, quem é sênior e quem está como sênior já conseguiu as capacidades assim para poder atingir esses outros patamares que existem dentro da empresa. E assim, como você já conhece a cultura da empresa, é muito mais simples, né? Em teoria, claro, que você consiga migrar para outros processos dentro desse roadmap de carreira e que você ocupe outros espaços que, tem uma relevância maior para os produtos que a empresa oferece. E aí, logicamente, eu acho esse ponto um ponto crucial, que é o pleno, sabe? Que é justamente o ponto onde você vai conseguir deslanchar, né? E aí, assim, não tem volta. É uma coisa que passou dessa parte, né? Que é a parte que você vai estar realmente inserido dentro do contexto de mercado, principalmente aqui no Porto Digital, em que basicamente todo mundo se conhece quando você ingressa e que você consegue fazer essa transferência, né? De habilidades para dentro de cada um dos setores desse. Falando um pouquinho entre, né, júnior, pleno e sênior, eu adicionaria 2 linhas ali, né, em paralelo para entender essa escala. Eu acho que tem o primeiro ponto, que é o quanto você tem menos ou mais autonomia para tomada de decisão. Perfeito. E um outro ponto também relacionado, né, essa diferença de senioridade é o quanto você também tem um olhar mais micro da atividade para um olhar mais macro, né, para um sênior ali de projeto como um todo. Então, acho que a grande diferença é que a pessoa júnior, ela consegue desempenhar bem atividades específicas, né? Então, eu sou muito bom em realizar um protótipo, eu sou muito bom, de repente, com teste, eu sou muito bom com entrevista. Então, existe uma linha ali de atuação mais específica de uma atividade
e que essa pessoa vai precisar de uma orientação, né? Então, o júnior, a gente parte da premissa que vai executar, mas precisa da orientação de um par, né? Ter alguém ali junto no dia a dia para ajudar a tomar decisões para além daquela atividade. O pleno, ele já tem um repertório ali mais técnico, né? Então, a Vlad falou bastante das hard skills, então o pleno é a pessoa que consegue ali não só pensar em uma atividade específica ou em atividades específicas, mas já tem um entendimento um pouco mais da etapa, né? Então, é uma pessoa que não vai pensar, por exemplo, só na técnica da entrevista, mas a pessoa que já entende de qual que é o propósito de uma imersão de design, qual que é a entrega, né, da imersão para a ideação. Então, já tem uma visão ali mais um pouco do processo do design de uma maneira um pouco mais macro. E o sênior é a pessoa que já tem um entendimento ali do processo de design com mais experiência. E além de conseguir tomar a decisão com mais autonomia, o sênior também ele consegue desenvolver outras pessoas e orientar, né? Então, essa é uma maneira ali mais resumida de como é que a gente vê essa senioridade. E aí, como a gente falou, as hard skills se relacionam, né, de acordo com essa autonomia ali para tomada de decisão. E as soft skills, elas vão variar, né? E aí, a gente pode ter isso, uma pessoa júnior que tem uma habilidade ali de comunicação fantástica e que, de repente, isso vai trazer ali mais segurança e maturidade para desenvolver. Então, eu acho que o fator das soft skills, ele pode ajudar a alavancar um pouco mais nessa mudança de senioridade, porque uma vez que você é responsável também por, né, pensando ali já no sênior, de apoiar outros designers, outros pares, então você saber comunicar é um ponto forte. Então, eu acho que é uma maneira legal também de lembrar, né, das soft skills para essa trajetória. E aí, só 2 centavos ainda de contribuição dentro da senioridade, um ponto que é legal de falar, às vezes quando a gente está em contextos de mercado, pode parecer vergonhoso falar, eu ainda não sou sênior. Acho que às vezes a relação de senioridade nem sempre é muito tranquila para todo mundo. E aí eu acho que é muito importante, assim, até como uma pessoa que recruta, né, que traz talentos para o CESA, né, como liderança, é muito importante que as pessoas tenham tranquilidade para falar, né, como é que elas se percebem dentro da faixa de senioridade. E também, isso é legal falar, olha, hoje, né, vamos imaginar que eu estou entrando numa vaga como júnior. Olha, hoje eu consigo desempenhar muito bem essas atividades, mas se tiver uma outra atividade tal, como vocês disseram ali, eu entendo que se eu tiver um par direto com orientação, eu consigo me desenvolver. Então, é importante entender que o que vai alavancar o teu desenvolvimento também não é um esforço individual, mas o contexto da empresa que você vai trabalhar, ele pode promover esse desenvolvimento, ele pode barrar esse desenvolvimento. Então, se você é júnior, é importante entender se na tua estrutura de time você vai ter um par ou se você não vai ter um par, né? Porque isso pode tornar a sua jornada ali mais difícil ou mais fácil. Então, é importante entender um pouco essa estrutura, até para saber ali quais são as melhores condições, né, de trabalho, para que esse desenvolvimento, ele não precisa ser só da pessoa, né? Acho que é uma combinação de a empresa que você tá, ela promove um ambiente favorável, e aqui no César a gente tem vários estímulos, né? De mentoria, enfim, apoio dos pares. Então é importante as pessoas entenderem também onde é que elas estão para saber quais as condições que ela precisa para se desenvolver também. Muito bom. Gente, espero que vocês estejam realmente anotando tudo que está sendo dito aqui, porque as dicas estão muito valiosas. Bom, gente, muito bacana aqui o nosso papo. Acho que deu para gerar muito insight, muita reflexão, né, para quem está nos acompanhando. E aí eu quero agora aprofundar um pouco mais nas nossas especializações, né? As especializações, né, que estão promovendo aqui esse encontro da gente, né, na verdade. A gente tem hoje aqui na SESI School 12 cursos de especialização em diferentes campos temáticos. A gente tem 4 eixos temáticos principais. Tecnologia da informação, que foi o eixo que a gente aprofundou ontem. Comunicação e design, gestão e liderança e inovação digital. Então, a gente tem opções de formação para realmente diversos públicos e em estágios distintos de carreira, tá? Mas claro que a gente está focando aqui, né, no design, e eu quero falar um pouco, às vezes as pessoas se identificaram ali com a temática, mas ainda tem alguma dúvida, mas será que é realmente para mim? Será que, vendo aqui os convidados que já estão em outro grau de experiência, será que eu vou me encaixar realmente? Então, eu quero falar um pouco para quem é
para quem esses cursos são destinados, tá? Então, a nossa especialização de design de conteúdo, ela é destinada para profissionais de comunicação, de letras, artistas e designers interessados em aprofundar e atualizar os seus conhecimentos em criação, produção e gestão de conteúdos de comunicação e design. Trabalhadores e gestores de organizações nas indústrias criativas que desejam melhorar suas habilidades nessas áreas e também para profissionais de marketing envolvidos na tomada de decisão em planejamentos e entregáveis de comunicação. Então é isso aí, fica o recado, certo? Para quem é destinado a essa especialização, como eu falei, é a primeira do Brasil, é inédita e o link tá aí para que vocês possam acessar e conferir mais detalhes. E por fim, o nosso DIPAD, que a gente falou um bocado por aqui, ela é destinada para profissionais da área do design que buscam se atualizar em UI e UX, profissionais de outras áreas que desejam realizar uma transição de carreira com a compreensão de que precisam possuir ou desenvolver um background de design, então isso é importante. Profissionais de outras áreas que desejam utilizar das metodologias e abordagens do design para enriquecer o seu conhecimento e promover, obviamente, o seu crescimento profissional. E é isso. Esse aí é o DIPAD, para quem é. Veja se você se identificou, quais desses 2 cursos chamou mais a sua atenção. Conta também aí pra gente. O nosso time também está à disposição para poder tirar a dúvida de vocês. A gente está com as especializações, todas elas com inscrições abertas. As aulas dessas turmas de 24.2 vão começar no dia 19 de setembro. Então, você vai ter aí um tempinho para poder acessar esses materiais, mas vale lembrar que a gente está com uma condição promocional de desconto para quem fizer a inscrição até o dia 16 de agosto. Então, não esqueçam dessa data, não deixem ficar muito para depois essa decisão. Comecem agora a investir no futuro de vocês, na carreira de vocês, pensando no que vocês podem conquistar daqui a pouco tempo. Aí, o networking que vocês podem fazer com seus colegas nesses cursos, não só com colegas, mas também com os próprios professores, né? A gente tem um lema aqui na SES School do Aprenda com quem faz. Então, os nossos professores são profissionais que atuam no mercado, muitos deles que atuam aqui no próprio SESA, como o Vlad e aí em DIPAD, que estão trazendo suas realidades de projeto para a sala de aula. Então, realmente é um processo de aprendizado muito rico. Gente, é isso. Quero agradecer demais a participação de vocês, a disponibilidade, compartilhando essas experiências e os seus conhecimentos. Espero que vocês aí de casa tenham curtido aqui esse papo. Esse nosso encontro aqui vai ficar gravado. Então, se você pensar em algum amigo, colega que precisa ouvir o que os nossos convidados falaram aqui, fique à vontade para compartilhar esse link e fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Até a próxima edição do Carreiras em Movimento. Muito obrigada.